Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Papo de Futuro retornando após uma breve pausa por conta do recesso parlamentar, e nessa retomada dos episódios aqui do Papo de Futuro a gente vai trazer alguns dados que são marcantes. Você sabia que o Brasil é o 10º maior mercado de tecnologia da informação no mundo, mas ainda depende massivamente das infraestruturas e soluções desenvolvidas por Big Techs estrangeiras? Pois é, esse foi o tema escolhido pela consultora e jornalista Beth Veloso para retomar os episódios do Papo de Futuro aqui com a gente na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Olá, Beth, tudo bem? Olá, Ana Raquel. Olá também quem acompanha a gente pelo YouTube, pela Rádio Câmara. Pois é, Beth, a gente tem esse tema aí que você vai ajudar a gente a decifrar, né, como é que está esse jogo. A gente fala em inovação, a gente fala em soberania digital, fala em desenvolvimento tecnológico. O que a gente tem nesse cenário? Por que a gente é tão dependente, Beth? Pois é, Ana Raquel, em tempos de tarifaço, em que soberania digital, soberania nacional são temas tão em voga, tão em discussão, eu achei muito oportuno a gente trazer esse estudo da ABS, esse universo das empresas de tecnologia da informação, de software, de hardware no Brasil e como é que está um pouquinho desse mercado. A economia digital, como a gente sabe, hoje, Ana, é um campo de disputa de poder global. É o que a gente está vendo aí nessa discussão entre o Trump e o presidente Lula, o Brasil aí nesse olho do furacão. Só que não basta a gente simplesmente ter empresas digitais, empresas digitalizadas. A gente precisa muito mais. O nosso desafio, na verdade, é a gente ter inovação local, é a gente ter também competitividade dessas empresas, porque é justamente a inovação, a capacidade de criar soluções novas que faz a diferença e, acima de tudo, transformar essa inclusão digital, né, esses avanços que a tecnologia traz nesse mundo da plataformização, que tudo é feito por plataforma, sendo alinhado com os nossos objetivos de desenvolvimento do país. Eu vim para a Câmara bem cedo hoje e estava ouvindo um podcast que falava do Simpla, por exemplo, que é uma plataforma de compra de ingressos, mas que é muito mais que isso e que é uma solução genuinamente nacional de grande sucesso e que facilita muito, mexe com toda uma economia de ingressos, de espetáculo, da arte, do mundo da cultura. E, portanto, eu conversei com o Andriei Gutierrez, ele é o presidente da ABS, que é a Associação de Empresas de Software. São mais de 3.000 empresas, na verdade, reunidas nesse guarda-chuva dessa associação. E a pauta que eles trazem é uma pauta extensa. O que me chamou a atenção é o fato de que eles destacarem a necessidade de políticas públicas, portanto, é o setor produtivo querendo trabalhar em consonância, em conformidade, juntamente com o próprio Estado, para poder estimular, colocar o Brasil de uma maneira mais forte e mais também na dianteira dessa economia digital. Isso porque a gente precisa trabalhar com um setor que é cada vez mais concentrado e que a inteligência artificial está ainda empoderando ainda mais algumas poucas empresas, fazendo essa grande transferência de riqueza para essas empresas do norte global, como a gente sabe. Segundo o Andriei, essa tarefa que a gente está tentando levar como Brasil, como país, não é uma tarefa que se faz sozinho. É, na verdade, uma grande construção multissetorial. Vamos ouvi-lo. A gente tem promovido esses debates nas diferentes frentes, com os diferentes ministérios, seja também na nossa base, para promover pesquisa e desenvolvimento nas empresas brasileiras, para integrar cada vez mais com ecossistemas mais inovadores do mundo e alavancar a competitividade das nossas empresas também. Então, acho que esse tema é um tema que está no centro do debate internacional e nacional. É um tema que a gente não tem as respostas. Para a gente é muito claro que é algo que a gente precisa construir junto. É um debate que precisa ser feito de maneira multissetorial, com o governo, com a sociedade civil, com a academia e com o setor empresarial, para a gente buscar essas alternativas, né? Então a gente está construindo isso e a gente vai batalhar por esse projeto de nação, olhando médio e longo prazo, olhando o desenvolvimento econômico e social brasileiro e sim a nossa competitividade e a inserção, né, na economia global.
Beth, quando a gente está falando desse assunto, então, quais que seriam os principais pontos dessa agenda digital? Ana, é uma agenda bastante longa, né? A gente tem um tripé aí que eu acredito que é o fortalecimento dos serviços em nuvem, é a questão da segurança cibernética também, que é muito forte, e também o desenvolvimento de regulação e de soluções para a inteligência artificial que está vindo aí com uma força total. Né? Como você mencionou no início, segundo o IDC, que são dados analisados pela própria ABS, o Brasil hoje, em termos de hardware, software e serviços, ocupa a 10ª posição no mercado mundial de desenvolvimento de tecnologia da informação, com um faturamento de 58 bilhões de reais em 2024. Então, essa agenda, ela entra principalmente, eu acho que no marco legal, realmente, de inteligência artificial, que a gente está discutindo aqui na Câmara dos Deputados com 2338, projeto de lei, também da gente fortalecer a própria ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda é uma agência muito desaparelhada, trabalhar também um marco legal de cibersegurança. A gente não tem uma lei verdadeira, de fato, de cibersegurança no Brasil que possa enfrentar os desafios, até porque nós somos os campeões aí em golpes na internet. Eu não estou falando só de ataques cibernéticos, eu estou falando do uso da internet para aplicação de golpes de todo tipo, Pix, que a gente conhece bem. E, além disso, para tudo isso, a gente precisa não apenas de leis, mas a gente precisa de políticas públicas que incentivem a inovação nacional. Porque se a gente fica usando só soluções estrangeiras, Ana, isso tem um custo elevadíssimo para o Brasil, como, por exemplo, os gastos que o governo brasileiro tem com patentes e de softwares, como, por exemplo, a gente aplica para a Microsoft e outras soluções tecnológicas como armazenamento em nuvem para essas grandes big techs, Amazon, etc. Portanto, a gente realmente precisa pensar em juntar essa nossa inteligência para trabalhar a inovação responsável, para trabalhar verdadeiramente a proteção de dados, que evite toda essa avalanche que a gente enfrenta de golpes cibernéticos e por aí vai. Vamos ouvir o Andriei Gutierrez. A gente já vem batalhando desde 2016 para ter uma estratégia brasileira de transformação digital. A gente conseguiu ela em 2018. Aos trancos e barrancos, a gente está conseguindo construir uma governança, né, que agora a gente espera que avance com o CIT digital, com o Comitê Interministerial de Transformação Digital. A gente espera que tenha um diálogo com o Congresso Nacional para que a gente possa discutir as pautas, né, e as políticas públicas necessárias para estruturar esse país. Então, é algo assim que é para ontem. Cibersegurança, por exemplo. Eu vou mencionar algumas agendas. Cibersegurança é uma agenda para ontem no Brasil. A gente tem algumas áreas setoriais, como, sei lá, o setor financeiro, que o Banco Central já está mais ativo nessa regulação, né? A ANEEL na área de energia elétrica já está regulando, mas são iniciativas setoriais. Quando a gente pega o crime organizado cada vez mais migrando para o cybercrime, né? E segundo dados do Fórum Nacional de Segurança, o crime organizado teria faturado aí nos últimos anos, né, anualmente 340 bilhões de reais. Bom, a gente está falando aí de um assunto estratégico, a gente está falando, né, Beth, de uma disputa tecnológica pela inovação. O governo até divulgou recentemente essa ideia de ter uma política nacional de data centers, que é um pouco disso que você está falando aqui. Mas como é que está verdadeiramente a posição do Brasil nessa disputa tecnológica pela inovação, Beth? Ana Raquel, a gente está numa posição, como você colocou, realmente estratégica, né? O Brasil é um grande mercado consumidor e também um grande mercado produtor de dados. A gente sabe que somos mais de 200 milhões de pessoas que estão nas redes sociais, que estão nas plataformas de streaming, gerando conteúdo, passando informação. E com tudo isso, a gente acaba não tendo, então, uma posição tão estratégica na parte da inovação, né? E isso, apesar da gente estar realmente entre os 10 maiores mercados de tecnologia da informação do mundo, realmente a gente está muito aquém dos incentivos que o governo poderia dar nessas áreas. Isso gera gargalos, né? Isso gera dificuldades estruturais, isso gera um atraso muito grande para as empresas brasileiras. Eu vi uma estatística que 23% das empresas brasileiras estão utilizando tecnologia da informação, soluções tecnológicas digitais, estão efetivamente digitalizadas. A gente precisa avançar muito, né, em termos de pequenas e médias empresas. E isso tudo acaba comprometendo muito, né, o avanço
avanço desse setor, porque a tecnologia está aí, ela é acessível, ela é fácil, ela pode ser desenvolvida, mas ela precisa ser aplicada, de fato, né? E isso, a inovação é exatamente isso, né? É você pegar uma coisa nova, né? Uma criação, uma inventividade e realmente aplicar isso para a sociedade, em prol da sociedade. E por isso a gente realmente precisa construir o que a gente chama de conceito de soberania, exatamente isso que a gente chama de soberania. É nós termos a autonomia de trabalharmos as nossas próprias criações sem ter que pagar por isso para terceiros. Vamos ouvir o Andrei, que defende muito esse lado. Quando a gente olha uma política soberana para a área digital, pragmática, que mire a competitividade brasileira, não dá para a gente buscar soluções do passado que a gente viu que deram errado. Seja a solução de restrição de mercado, né, de reserva de mercado ali na década de 70, que não foi para frente para produzir tecnologia autóctone. O mundo da computação em nuvem hoje ele é completamente diferente. Não dá. A gente não vai ser competitivo, a gente vai perder mercado, né? E também não dá para a gente olhar e ter políticas regulatórias restritivas que restringam o acesso a tecnologias estrangeiras. Eu entendo que o Brasil ele deve procurar uma posição soberana para buscar equilíbrios de mercado, para buscar, né, trazer segurança jurídica para as empresas, para os cidadãos aqui no Brasil, mas ele tem que fazer isso de maneira muito pragmática, porque dependendo da carga que você coloca no aspecto regulatório, você pode minar o acesso à tecnologia e a competitividade das organizações brasileiras. O Andrei que é da Associação Brasileira de Empresas de Software, né, Beth? Mas eu acho que é interessante aqui para a gente poder fechar esse papo de futuro, aquele balanço. O que você diria que são os gargalos? O que a gente precisa e pode superar? Bom, Ana Raquel, é claro que quando a gente fala de software, né, de hardware, é um setor super importante para a sociedade, mas não é só isso. A gente está falando da produção da ciência de um modo geral e da tecnologia em todos os setores. Quer dizer, tecnologia hoje da informação perpassa tudo, não existe nenhum setor da economia que prescinda. Mas a gente, ao contrário do que a gente vê de avanços tão acelerados, o que não cresce no Brasil é justamente o investimento em ciência e tecnologia, em produção científica, que passa naturalmente pela academia. Então, eu diria que gargalo número 1 é sim, para a inovação tecnológica, o baixo investimento em P&D, em bolsas de estudo, em universidades, no orçamento das universidades. Para você ter uma ideia, o Brasil investe só 1,2% do PIB em pesquisa. Quer dizer, isso, todos os países que avançaram a galope, né, como a gente vê a China, a Coreia, a própria Índia nesses setores, o PIB dela, o investimento em PIB é sempre superior a 3%. A gente está muito aquém do desejado. Eu acho que a dependência tecnológica extrema também, como coloca o Andriei Gutierrez, é super importante a gente combater, né? A gente não vai, como ele colocou, buscar nenhuma solução mirabolante, mas a gente vai sim tentar diminuir a nossa dependência com relação a esses grandes sistemas, programas, softwares que a gente utiliza, inclusive no poder público, e que levam uns recursos assim absurdos por parte do governo brasileiro, que estão sendo direcionados para fora, para empresas fora do Brasil, e estão deixando de gerar riqueza e conhecimento dentro do Brasil. Em terceiro lugar, eu acho que a desigualdade digital, né? Eu não estou falando só da literacia, da baixa capacidade das pessoas, né, de se educarem, não só dentro do sistema digital, mas também fora, né? Lerem textos, estudarem, o investimento na própria educação, que agora passa cada vez mais pela informação e pelo conhecimento, e isso o Brasil também não está fazendo, né? Formar professores, aparelhar as escolas para usarem mais a tecnologia da informação e da comunicação, a plataforma das escolas, não usar plataformas estrangeiras nas escolas, porque a gente tem uma particularidade, uma cultura muito diferente, e por fim, né, acelerar aí a votação dos marcos regulatórios. Agora a gente está falando de um papel preponderante do Congresso Nacional, né? Então a gente tem aí discussão de vários projetos de proteção de dados de crianças e adolescentes, a regulação da inteligência artificial, a moderação de conteúdo, que recentemente o STF fez. Tudo isso está no colo do Congresso, e a agenda digital aqui política dentro do parlamento está um pouco, né, aquém da velocidade que a gente realmente gostaria que fosse impressa para
para a gente chegar no final do ano, pelo menos, com algumas respostas com relação a isso. O foco é, para a gente encerrar o programa de hoje, competitividade, né? Segurança cibernética, inteligência artificial, fortalecendo realmente não só a nossa capacidade de desenvolver uma inteligência artificial, agora uma superinteligência que está vindo aí, ética, né? E que proteja os nossos dados, e a adoção de um fundo garantidor de desenvolvimento de tecnologia para pequenas empresas, para médias empresas, e para realmente estimular o desenvolvimento local de soluções tecnológicas. Eu acho que eu resumiria por aí esse caminho que a ABS está aí defendendo, pregando, lutando, com a pastinha embaixo do braço, e essa sinergia que a gente quer, empresa, universidade e realmente o governo pelo Brasil. Certamente, soberania digital, né, Beth? Beth Veloso, em mais um episódio aqui do Papo de Futuro. Eu sempre lembro que você pode sugerir temas aqui para serem tratados no Papo de Futuro. Vou repetir o WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 61 99978 9080 e o e-mail do Papo de Futuro é papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Realmente é o Brasil acreditar que a gente tem inteligência nacional e curar um pouquinho essa síndrome do vira-lata mesmo, para a gente virar esse jogo.